Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Noite de alegria, de celebração, meu coração repleto de alegria e de gratidão ao Senhor por essa noite, por esse momento onde nós estamos aqui para celebrar ao nosso Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Eliezer, juntamente a sua família e a amada igreja que nos fez o convite e atendemos com muita alegria que estamos aqui. Sou o pastor Dayan, sou o pastor da segunda igreja presbiteriana renovada, ali no bairro Bela Vista, e é uma igreja amiga que estamos aqui para caminhar juntos e servirmos ao nosso Deus com graça e com alegria. Amém? Quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 36 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo 36 a seguir. Vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Amém? Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui na Tua presença, não desfazendo da oração do Teu Filho, do Teu servo. Nós clamamos mais uma vez pela graça e pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Me utiliza como instrumento para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos e desde já agradecemos o Senhor. Amém, amém e amém. Pode tomar o seu assento. Este é o 5º domingo do mês e me proposto o tema A Páscoa e a Igreja, um tema de suma importância para nós, o povo cristão, entendermos acerca dessa Páscoa e como ela conecta com a nossa vida cristã, como ela se relaciona com a igreja. Já foram trazidos nos domingos anteriores temas voltados para a Páscoa e daremos seguimento e também um encerramento nesse mês de abril, nesse 5º domingo, onde falaremos sobre a Páscoa e a igreja. É uma mensagem, meus irmãos, de caráter pastoral, uma mensagem para ministrar ao coração da igreja. Uma palavra de paz, de esperança, de expectativa no Senhor, naquilo que está por vir, nos fatos que já aconteceram no decorrer da história, aonde a palavra do Senhor nos mostra que podemos confiar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma palavra que deve trazer paz ao nosso coração. E dentro desse sentido, para trazer consolo ao coração da igreja, em meio a esse tempo que vivemos e passamos hoje. João, no capítulo 14, logo após quando nós encerramos essa leitura, foi escrito com essa finalidade. Existiam 2 problemas graves naqueles dias. Primeiro problema é que Jesus havia deixado bem claro para eles o caminho da cruz. Há poucos dias passamos pela semana chamada Semana Santa, onde lembramos que Jesus Cristo foi colocado em uma cruz para morrer por mim, por você e pelos nossos pecados. Cristo é o nosso Redentor. Cristo pagou a dívida que nós tínhamos com o Senhor. Às vezes, alguns pensam que a dívida que nós tínhamos era com o diabo, era com o inferno, mas de forma nenhuma nós pecamos contra o Senhor.
Nós ferimos o caráter santo de Deus. A dívida que tínhamos era com Deus, o nosso Pai. E Cristo Jesus foi aquele quem pagou um alto preço e nos reconciliou com Deus, o nosso Pai. Onde Cristo ele morreu pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. João 3,16 deixa isso bem claro para nós, e diversos outros textos. Onde o mundo é alvo do amor de Deus, mas o Senhor entrega o seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe um texto bíblico que Deus vai dar um jeitinho a fim de salvar a todos. O Senhor fez até o ímpio para o dia do mal, fez até o ímpio para o fogo, para o lago de fogo. E olhando para esta mensagem, a mensagem da cruz, em segundo lugar, havia uma preocupação no coração dos discípulos, acerca do caminho que Jesus iria seguir, para onde Cristo estava indo. E ao mesmo tempo, Jesus disse para Pedro que ele iria negar a Cristo por 3 vezes. E Pedro era um dos apóstolos mais valentes, mais disposto daqueles que caminhavam com Jesus. Agora Jesus coloca diante dele uma situação: antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Aí nós temos o início do capítulo de número 14, com uma linguagem muito clara para nós. E o versículo 1 vai nos dizer, capítulo 14, verso 1, que o coração de vocês não fique angustiado, não se turbe o vosso coração. Outras versões, credes em Deus, credes também em mim. E esse versículo vai nos dizer para que nós possamos ficar calmos, ficar tranquilos, acalmar a nossa alma, lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é a nossa paz. E em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a tudo que nós estamos passando, podemos ter a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Em meio às circunstâncias que nós vimos no Brasil e no mundo, em meio a esses acontecimentos que vemos no jornal, em diversas situações que nós vemos, nós podemos ter a paz do Senhor sobre nossas vidas. Podemos ficar calmos, tranquilos, aquietar a nossa alma, pois Deus é o nosso consolo, Deus é a nossa paz. Diante desse governo, diante da falta de segurança, diante das coisas que têm acontecido nos hospitais, nas creches, nas escolas, em meio a todos esses acontecimentos que nós muito bem sabemos, nós podemos ter a paz do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Podemos celebrar esse Deus, celebrar a Páscoa do Senhor, pois quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós lembramos que Cristo Jesus morreu por nós. Sabemos que Ele morreu numa sexta-feira à tarde, mas no domingo pela manhã, Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, o nosso Senhor. Quando nós temos uma experiência real com Jesus, meus irmãos, nós temos a paz, a alegria em nosso coração, que mesmo em tempos difíceis, nós confiamos e esperamos no Senhor. E uma frase que eu carrego comigo, que aprendi da maneira mais clara possível, é acerca da confiança em Jesus. Se você não lembrar de nada que eu disse ou vou dizer daqui para frente, lembre-se dessa frase: Jesus é totalmente confiável. Jesus é totalmente confiável. Vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena entregar a nossa vida para Jesus. Vale a pena servir a esse Jesus, pois Jesus é totalmente confiável. E Ele está vivo, e Ele reina eternamente. Em meio a esse contexto do capítulo 14, nós vamos encontrar pelo menos 5 respostas acerca da morte do nosso Senhor Jesus, aqui no capítulo de número 14. E a primeira coisa que nos chama a atenção está no verso 2 do capítulo 14 de João. Jesus morreu para nos proporcionar uma morada eterna. Versículo de número 2, pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 14 de João. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Nós estamos com o Senhor da glória, o Senhor celestial, nós estaremos com Ele. Nós viemos do céu e para lá nós voltaremos. O céu é a nossa pátria, de lá nós viemos e para lá nós iremos retornar. Spurgeon, ele vai dizer que o céu está em nós por conta daquilo que nós cremos. O céu já está em nós por conta daquilo que nós cremos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, vai dizer: se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Existe uma eternidade com Cristo no céu, para aquele que tem Jesus Cristo aqui na terra. Se nós servimos Ele aqui, existe uma eternidade que nos aguarda, que estaremos para sempre com Ele. Me pergunto às vezes, alguns querem passar a eternidade no céu. Como passar essa eternidade no céu, se não tem comunhão com Cristo aqui na terra? O que vai querer no céu, se não serve Cristo aqui na terra? O que desejamos lá no céu, se nós não podemos servir e buscar esse Deus aqui na terra? O prazer do homem, a alegria do homem foi feito para adorar o Senhor. Nós devemos buscar, devemos servir, devemos adorar, devemos fazer tudo em resposta àquilo que foi feito na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Tudo que nós fazemos é em resposta à graça que nos foi derramada, a graça que é aplicada sobre cada um de nós. A igreja, a noiva, é alvo do amor de Deus. O noivo, ele zela, ele cuida, ele ama a sua noiva. E nós, durante estivermos aqui nessa terra, podemos celebrar, podemos servir, podemos buscar servir ao nosso Senhor. E nós estamos aqui nos preparando para passar a eternidade com o nosso Senhor. A segunda convicção que nós vamos ver está no versículo 4 ao versículo de número 6. Jesus, Ele é o caminho. Versículo 4 nos diz: e vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E este que é Cristo nosso Senhor, Ele aponta para a cruz. Sendo Ele Filho de Deus, Ele passou para a cruz. Ele aponta a cruz sendo caminho também para nós. Ele estabeleceu o caminho para nós. O caminho, ele não é fácil, ele requer que negue a si mesmo e tome cada um de nós a sua cruz. Devemos andar em Cristo Jesus. Esse é o sentido da Páscoa para a igreja nos dias de hoje. É entender o sacrifício dele como sendo o centro em nossas vidas. É entender o sacrifício de Cristo. Andar com Cristo envolve sacrifício. Andar com o Senhor envolve renúncia. Andar com Cristo envolve abrir mão dos meus direitos, abrir mão da minha justiça e se apegar à justiça divina. Se apegar na confiança que nós temos em Deus, lembrando que Ele é totalmente confiável. Nós estamos com Cristo, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Ele está em nós, Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. A terceira lição que nós vemos aqui vai estar no versículo 15, 16 e 18, onde o Senhor vai nos dizer que Ele não nos deixará órfãos. Versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja
com vocês para sempre. Versículo 18: não deixarei que fique órfão, voltarei para junto de vocês. Nesses versos nós vamos ver presente a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus está terminando o seu ministério terreno, e Ele está voltando aos céus, e ali Ele vai clamar, Ele vai interceder, Ele vai pedir a Deus o Pai, que envie o outro Consolador, envie o Espírito Santo. A Trindade envolvida nesse projeto, nesse plano divino. Em especial, nós vamos ver a figura de Deus, o nosso Pai. Por 23 vezes é repetido a palavra Pai. A repetição dessa palavra é citada nesse texto. E Jesus fala que eu vou para o Pai. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. A ideia do texto é de uma família. É a Trindade. E nós, família de Cristo, a família do Senhor, nós devemos lembrar dessa ideia que o texto nos traz de uma família. Nós, família cristã, nós olhamos para a Páscoa e lembramos que um membro da nossa família deu a vida por nós. Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, Ele entregou a sua vida para que Deus o Pai pudesse ter muitos filhos para a glória do Senhor. Romanos, ele vai nos dizer, vai afirmar que de fato nós não somos órfãos, nós agora temos um pai, nós temos uma família. Esta é a verdade da Páscoa para a igreja do Senhor. A quarta lição que nós vamos ver, a morte e a ressurreição de Cristo são a certeza da vinda do Espírito Santo. A morte e a ressurreição de Cristo é a certeza do envio do Espírito Santo. Versículo de número 26 do capítulo 14, vai nos dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que o Senhor lhes disse. Deus o Pai, o Criador, Ele estava em evidência ali no Éden. Nós vemos o Senhor se revelando ali no aspecto da criação, e na viração do dia, de tardezinha, o Senhor vinha para se relacionar com Adão e com Eva. E ali o Senhor estava em evidência, relacionando com aquele casal. Logo depois, no Novo Testamento, de maneira bem clara, aquilo que Isaías estava falando, agora nós vemos se tornando verdade, se cumprindo aquela profecia, onde Cristo Jesus fica em evidência. Por 33 anos, no decorrer do seu ministério, ali Cristo está em evidência, pregando, realizando sinais, curando, restaurando, libertando, ressuscitando os mortos. E então Jesus encerra o seu ministério, volta para os céus e roga ao Pai que envie o Espírito. E agora nós temos o Espírito Santo conosco, estando em evidência. E é chegado então a era do Espírito Santo, aonde nós seríamos e somos consolados. O Espírito Santo nos iria fazer lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo iria nos ensinar tudo a respeito de Cristo Jesus. O Espírito Santo ia fazer a igreja lembrar da Páscoa e lembrar da morte, mas também da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso toda a igreja é batizada com o Espírito Santo no ato da conversão. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e arranca as escamas dos nossos olhos, aonde ele passa a fazer morada dentro de cada um de nós. E por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que está em evidência. É o Espírito que está hoje como a igreja. Deus Pai já desceu, Deus Filho também já desceu, Deus Espírito Santo também já desceu e está aqui conosco. Não tem ninguém mais no céu para descer, meu pastor. Agora só resta a igreja subir para a Nova Jerusalém.
E é isso que nós aguardamos, é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele faz no coração da igreja essa sede, esse desejo por algo ainda maior. Nós temos dentro de nós esse desejo pelos céus, pela eternidade. De lá nós viemos e para lá nós iremos retornar e estaremos para sempre com Ele. Ainda que nós venhamos passar uma luta aqui nessa terra, ainda que venhamos sofrer toda uma vida aqui nessa terra, não se compara com a glória que há de vir. Não se compara em estar na presença de Cristo Jesus para sempre. Muitos de nós, que muito viver, vai viver 80, 90 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Ainda que venhamos sofrer aqui nessa terra, não se compara com a glória da eternidade. Não se compara em estar na presença do Senhor. O nosso sofrimento é muito pouco comparado com a eternidade. Se tirarmos 10 anos da eternidade, vai nos sobrar a eternidade. Tira 1000 anos da eternidade, vai nos sobrar a eternidade. Tire-se 10.000 anos da eternidade e ainda sobrará para nós uma eternidade para sempre com Cristo Jesus. E a quinta e a última lição, nós vamos ver no versículo de número 27, que vai nos dizer, versículo 27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. A última palavra que me chama a atenção aqui nesse texto é a paz. Diante de tudo isso, meus irmãos, que eu e você estamos vendo nesse mundo, em meio a esses acontecimentos que nós vemos na TV, notícias que acontecem em nossa cidade, calamidades, coisas que acontecem no meio familiar, o Senhor nos diz para que possamos ter a paz. Diante de tudo isso, eu e você, a igreja do Senhor, pode ser consolada. Eu posso ter a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. E o versículo 27, ele vai nos dizer de maneira completa que deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que o coração de vocês não fique angustiado. Que a Páscoa possa te fazer lembrar que Cristo venceu a morte e ressuscitou. Ele está vivo e reina eternamente. Me lembro da visão de Isaías, no capítulo de número 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Uzias era rei sobre aquela nação. Aquele rei, ele morre, e então a nação enlutada e ao mesmo tempo desesperada, porque o chefe, o líder, não está mais conosco. O líder não está aqui para nos direcionar. O trono da terra está vazio. E nesse momento Isaías ele tem uma visão dos céus, onde ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O trono da terra está vazio, mas o trono dos céus está ocupado. Uzias não está mais aqui, mas o Senhor permanece assentado no trono para sempre. Ele governa todas as coisas, Ele dirige, Ele governa esse mundo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso nós podemos ter paz no Senhor, por isso nós podemos descansar no Senhor, por isso podemos ter esperança no Senhor, porque Ele vive e Ele está assentado em um alto e sublime trono, governando todas as coisas. Todas as coisas. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Nós somos enxergados pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos assiste em todo momento. E assistir traz dois sentidos para nós. Primeiro, o Senhor está nos vendo. Ele nos enxerga na nossa particularidade. Ele está vendo, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor.
E o segundo sentido dessa palavra, de assistir, Ele nos dá assistência. Ele ombreia conosco, Ele nos ajuda no momento da nossa dor, da nossa fraqueza. O Senhor nos assiste. E meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa noite, essa palavra, te convidando para que nós possamos fazer uma oração, lembrando daquilo que foi feito na cruz do Calvário, lembrando do sacrifício de Jesus, lembrando da obra dele feita na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Você que puder no seu lugar, se o pastor Eliezer me permitir, que nós possamos dobrar o nosso joelho diante da presença do Senhor, porque a palavra nos diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas nós decidimos dobrar os nossos joelhos hoje na presença do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor.